Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler os versos 1 a 16. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, te bendizemos, Senhor, te adoramos. Obrigado, Pai, pela certeza de que o Senhor já tirou o nosso coração de pedra e já nos deu um coração de carne. Amém. Um coração sensível à Tua voz por meio do Espírito Santo. Mas, Senhor, esse nosso coração que ainda pulsa com vida, ainda, ó Deus, é tão diferente do Teu. Tão diferente, Senhor. Quão distante nós estamos da Tua bondade, da Tua justiça, do Teu amor, da Tua fidelidade, de tudo que o Senhor é. Mas, Senhor, pela habitação do Teu bendito Espírito Santo, há convicção em nós de que o Senhor irá fazer com que os nossos corações sejam como o Teu. É isso que nos dá esperança, Pai, é isso que nos traz aqui nesta noite. Desperta no Senhor se estamos sendo morosos, paralisa no Senhor se estamos sendo muito apressados, mas, Pai, não nos deixe afastados de Ti. Te bendizemos, te agradecemos pela mesa posta. É, Senhor, um símbolo com realidade de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor fez por nós. Bendito seja. Toma este tempo, fale aos nossos corações ainda mais. Nós suplicamos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Então, como já é sabido de todos nós aqui, de um modo geral, essa carta é uma carta muito especial no que toca à revelação do que está no coração de Deus, né? Já temos meditado a partir do capítulo 1 e capítulo 3 há um bom tempo, com relação ao eterno propósito, né? E esse eterno propósito então irá se consumar quando tudo será colocado sobre Cristo, que é o cabeça, como nós também acabamos de ler aqui no capítulo 4. Então essa expressão do cabeça, Cristo, está espalhada por toda essa carta, porque ela é uma realidade. Paulo toma essa figura e espalha ela por todas as suas cartas, de modo direto e indireto, né, usando várias figuras, sempre de um governo e de alguns governados.
E nós sabemos que essa carta também pode ser dividida de uma forma mais simples, em duas primeiras partes, capítulos 1 a 3, a visão, capítulos 3 a 6, então a responsabilidade ou a resposta do homem. Então, a partir do que vemos, nós andamos à medida dessa visão. Então, é uma carta maravilhosa e tem realmente consolidado o nosso coração, assim como todas as porções que o Senhor tem nos dado da sua palavra, tem aberto os nossos olhos. Aqui no capítulo 4, essa porção que lemos, então apenas seguindo o curso daquilo que o Espírito vem falando aos nossos corações nas últimas ministrações, inclusive na quarta-feira, eu estava ainda ponderando se iria justamente ministrar aqui, e o irmão João veio justamente no início aqui, e ali então consolidou que eu deveria partir dali, para trazer então algo mais. Nós já meditamos nesses capítulos várias vezes, nessa carta, como disse, assim como outras, vira e mexe o Senhor traz para nós, mas penso que ela, essa porção que lemos, irá consolidar um pouco mais aquilo que o Senhor tende a fazer no nosso meio, Ele já começou isso há um ano e meio atrás, Ele está construindo algo para que sejamos então uma assembleia um pouco mais amadurecida no aspecto então relacional, tanto com Ele, mas também uns com os outros, Então esse capítulo, essa porção que lemos do capítulo 4, nós vamos dividi-la de uma forma didática, mas apenas para efeito de meditação, tá? Nós estamos diante da mesa, a centralidade nesta noite, ou dos domingos à noite, é a mesa, é apenas para que você veja então esse caminho que nós temos aqui para a maturidade, já que também a carta aos Hebreus que o irmão João está abordando, fala sobre esse caminho da maturidade também, essa glória da carreira cristã, esse processo da carreira cristã. Então aqui há pelo menos 3 marcas que antecedem então a maturidade, mas ainda me permito colocar o seguinte: não são passos como uma escada, irmãos. Eu já dei 1, você já deu 2, o outro já deu 3, o outro já está no 4. Não é assim que funciona a maturidade na igreja. Uns vão amadurecer um pouco mais rápido em uma área, outros vão amadurecer um pouco mais rápido em outras áreas, uns vão precisar de ajuda em umas áreas, outros. Então o amadurecimento, ele é também, como nós vamos ver, diferente, tanto em áreas iguais, pessoas vão estar em momentos diferentes, assim como em áreas diferentes, pessoas também vão estar em momentos diferentes de maturidade. Por que é assim, irmãos? Para que nós nunca nos esqueçamos o quanto nós precisamos uns dos outros. Por mais que nós nos consideremos talvez aptos, por exemplo, em pregar a palavra, nós nunca poderemos olhar para o outro e dizer assim: olha, você não prega como eu, então eu sou melhor do que você. Da mesma forma como você olha e fala assim: nossa, esse irmão abraça e eu não abraço, então não é melhor do que eu porque ele abraça. Então a igreja, ela se completa, os membros, eles trabalham todos unidos para que Cristo, o cabeça, seja glorificado. Então há necessidade de todos, irmãos. Então a primeira realidade aqui que permeia toda essa porção é: andai em amor. Andai em amor. Então Paulo começa e termina e permeia essa porção, que é a porção inicial da responsabilidade do homem. Depois ele escrever 3 capítulos mostrando essa doutrina elevada do novo homem, da nova criação. Então ele vai se colocar: eu sou prisioneiro, nós temos uma vocação celestial, e essa vocação deve ser permeada pelo amor. Então ele coloca: andai em amor. E ele coloca com humildade, mansidão, longanimidade, suportando, como o irmão João dando suporte. Então essa sessão de andar em amor é o verso 1 e 2, para você que está tomando nota. Então ele abre essa carta, mesmo que ele vai falar aí também no verso 15, e também no verso 16, ele termina essa porção também com o amor. Mas o verso 1 e 2, então, ele traz essa realidade. Então, irmãos, o amor, ele se manifesta com várias, mas a humildade aliada então à mansidão, essa necessidade de longanimidade e dar suporte. Então, para que nós possamos suportar, no sentido de dar suporte, nós temos que ser longânimos, irmãos. Vai ter alguns que vão carregar outros nos ombros por longos períodos de tempo.
até que esse possa descer dos ombros e carregar outros. Nós precisamos então, para que nós sejamos mansos, deixar a humildade ganhar o nosso coração, porque quando a soberba nos alcança, nós deixamos de ser mansos. Então, enquanto houver mansidão, há esperança para a humildade, porque ainda não foi feita justiça própria. Então Paulo começa com esse andar em amor, essa relação tão preciosa que é manifestada no corpo. Mais uma vez, nos permitam ressaltar a importância do corpo, não só como uma realidade espiritual real, o corpo de Cristo espalhado por toda esta terra, mas o corpo de Cristo aqui, nesta localidade e aqui neste ambiente. Então nós precisamos exercitar essa realidade. Uns vão ter que ter então mais humildade, outros vão ter que ter mais mansidão, outros vão ter que ter longanimidade, outros vão ter que dar suporte. Então isso vai se completando, irmãos. Há uma necessidade muito grande e urgente de tanto admoestar como de consolar. A carta aos Hebreus é uma lição para nós, irmãos. Quando ele vai escrever no capítulo 10, não deixai-vos de congregar, quanto mais vezes que o dia se aproxima, admoestai-vos e estimulai-vos a boas obras. Por quê? Porque é no congregar que nós temos tanto essa admoestação, na maioria das vezes pela palavra, mas também o consolo, irmãos. De onde vem o consolo no congregar? Para mim vem de ver que você conseguiu chegar aqui nesta noite, por exemplo. Isso me consola, isso me dá esperança. Entende, irmãos? Então por isso que ele une a admoestação com não deixar congregar, porque é um consolo e um cuidado. Então nós olhamos um para o outro e falamos assim: o Senhor guardou esse irmão durante essa semana. Naquilo que eu fui falho, o Senhor não foi. Então andar em amor é justamente, literalmente o que está escrito aqui: andar em amor. Andar, caminhar juntos, perseverar, com longanimidade, paciência, perseverança, bondade, juntos andar. Então isso está no verso 1 e 2. Depois uma segunda, então, separação, um segundo ponto, uma segunda realidade desse jornadear rumo à maturidade, está aí dos versos 3 a 6. Nós poderemos dar o título para essa sessão então de preservar a unidade. Então nós vamos andar em amor, e se isso é real, nós estamos justamente preservando a unidade. Veja, irmãos, não é possível criar unidade. Não confunda unidade com comunhão. Todos nós estamos unidos ao Senhor. Isso não vai mudar, quer nós tenhamos comunhão uns com os outros ou não. Porque pode ser que no dia de amanhã, como nós tivemos uma experiência no passado aí, 2020, nós não podíamos mais ter comunhão uns com os outros. Ficamos isolados por mais de 8 meses. Isso mudou a nossa unidade? De maneira nenhuma. Nós continuamos unidos ao cabeça, que é Cristo. Então Paulo vai tratar essa realidade. A minha esperança é a mesma que a sua. A minha fé é a mesma que a sua. O meu Deus é o mesmo que o seu. O meu Senhor é o mesmo que o seu. Então nós estamos unidos inquebravelmente ao Senhor. E nós vamos preservar. Qual o sentido de preservar? Irmãos, fazendo o possível para que o nome do Senhor não seja exposto em dúvidas. Por exemplo, se nós deixamos de praticar o amor, ou seja, por exemplo, se nós chegamos a um momento que não queremos mais suportar o irmão, então nós descartamos aquele irmão. Irmãos, isso ofende a unidade. Estão compreendendo? Quando nós desistimos de um irmão, quando nós julgamos o irmão, e aqui não confunda julgar com admoestar, por favor. Então essas realidades práticas, elas vão ofendendo a unidade, não quebrando, porque a unidade é inquebrável. Assim como Paulo vai usar essa figura escrevendo aos Coríntios.
ele vai dizer que eles estavam em divisão, e aquelas juntas, aquelas medulas, aqueles ossos, estavam a ponto de romper, mas ele não diz isso. A dor era tão grande que o cabeça sofria. Então preservar, irmãos, é buscar viver uma vida individual, sabendo ou com consciência espiritual de que você nunca mais estará separado do corpo de Cristo. Isso é muito bom por um lado, e isso precisa ser responsabilidade nossa por outro lado. Então é uma consciência real de que nós somos um só corpo. Um só corpo. Então preservar a unidade. Dando um passo mais, então, essa talvez seja a lição mais difícil que nós precisamos compreender nesta noite. A terceira realidade rumo à maturidade, então, está aí dos versos 7 a 11. Eu não estou lendo novamente para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas também já estou caminhando para o final. 7 a 11. E nessa sessão, então, Paulo começa no verso 7, e a graça foi concedida a cada um. Você viu que ele saiu de um só para cada um? Então ele mudou a ênfase da unidade para a individualidade. Mas nós não vamos usar essa expressão individualidade. Nós vamos usar aqui, desfrutai da diversidade. É o título que eu queria dar para essa sessão dos versos 7 a 11. Então o primeiro, andai em amor; o segundo, preservai a unidade; o terceiro, desfrutai da diversidade. E eu coloquei essa palavra, o Espírito me deu essa palavra, desfrutar, irmãos, propositavelmente. Porque é muito comum nós usarmos a diversidade como sendo a diversidade. Compreende? Usar a diversidade no corpo como a diversidade. Isso é o comum, irmãos. E o que eu quero pedir aos irmãos é que nós peçamos ao Senhor em oração que nós desfrutemos da diversidade. Porque você já imaginou um corpo feito só de unha, por exemplo? Se fosse uma mulher, ia ficar o tempo todo na manicure, né? Me permitam frisar, desfrutai da diversidade, irmãos. O Senhor já nos disse isso em outras palavras, escrevendo o Evangelho de João: amai uns aos outros como eu o amei. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Que ele ama cada um de uma forma distinta e ama todos de uma forma igual. Para o Senhor Jesus escolher aqueles 12 discípulos, irmãos, eram 12 pessoas totalmente diferentes umas das outras. Eles se mostraram igual em uma coisa só: o desejo pelo poder, pelo lugar, pelo se assentar ao lugar, ao lado do Senhor Jesus. Isso é uma lição séria na diversidade. Porque na diversidade, alguns, aos olhos dos homens, parece que estarão mais perto do Senhor, por conta de posição que ocupa. Irmãos, isso se chama religiosidade. Abominemos isso no nosso meio. Então, desfrutar da diversidade é saber que o Senhor levantou e ajuntou neste lugar, escute isso com muito carinho, cada um conforme Ele quis, de acordo com a necessidade dEle, de acordo com o propósito dEle, de acordo com a visão dEle para trabalhar a nós. Ele não ajuntou os que estão aqui aleatoriamente. Não, Ele conhece cada um, Ele chamou cada um no tempo certo, no tempo determinado, e ajuntou, para que nós, além de pedras vivas, sejamos edificados casa espiritual, para que Ele tenha um lugar aonde habitar. Mas há uma necessidade, que nós passemos a olhar
a diversidade do outro como algo positivo e não negativo. E eu estou falando até mesmo no nível de maturidade do outro. Porque se eu olho para o meu irmão e vejo que ele está num nível, aos meus olhos, inferior à minha maturidade, o que eu vou fazer? O que o Senhor está querendo trabalhar comigo? Paciência, longanimidade, humildade, perseverança. Agora, se eu olho para o outro, aos meus olhos, eu vejo que ele está muito mais amadurecido do que eu, o que ele está querendo trabalhar em mim? Vamos, levanta, ó tu que dormes, movimenta, levanta a guarda, firma os joelhos trôpegos, na fala de Hebreus. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a olharmos uns para os outros com essa perspectiva de desfrutar da diversidade. Porque é na diversidade que nós vamos ver a multifacetada graça do Senhor. Uns precisam de mais graça, outros de mais ainda, né? Você achou que eu ia falar menos, né? Não. Uns precisam de mais e outros de mais ainda. Porque todos nós precisamos de muita graça, especialmente para caminharmos juntos, irmãos. Mas assim como o irmão João tem batido já desde lá de Tiago, da importância de compreendermos que a exortação é tão boa quanto o consolo, comecemos um desafio nesta noite, de olhar para cada irmão e desfrutar da diferença que há nele de você. Para que você se estimule a ajudá-lo, ou para que você seja então colocado em humildade, em paciência, em perseverança. Desfrutar da diversidade no corpo de Cristo. E nunca nos esqueçamos, foi o Senhor que coordenou o corpo, como lhe apraz. E nem ele, nem o cabeça, ele, pode dizer aos pés, à igreja, não preciso de vós. Irmãos, que humildade do nosso Senhor. Não é só uma figura de linguagem ali, não. Há esse princípio. Ele não, escute o que eu estou dizendo, ele sendo quem é, ele não pode dizer, ele não precisa da igreja. Por que ele não pode dizer? Porque ele resolveu dizer que ele iria precisar da igreja. Então, uma vez que ele disse isso, agora ele não pode mais dizer, porque ele não volta atrás. E ele disse que ele iria manifestar a glória de Deus na face de Cristo por meio dos santos. Então, porque ele disse, ele não pode mais não fazer. E a última sessão, então, os versos 12 a 16, alcançai a maturidade. Alcançai a maturidade. Os versos 12 a 16. Qual nota que eu quero colocar aqui, irmãos? Claro, a essência do que Paulo vai falar de maturidade aqui é fundamento. A verdadeira maturidade, ela virá de uma doutrina sólida, o que ele chama aqui de verdade. Porque a preocupação no caminho da maturidade é nós sermos desviados por distrações de homens, do inimigo, de circunstância. E quem nos mantém no trilho? A verdade. A verdade. Palavra do Senhor revelada aos nossos corações pelo Espírito Santo. Mas, juntamente com isso, essa expressão trilho nós já usamos aqui também, né? Sigamos a verdade em amor, né? A verdade é como um trilho e o amor é como um trem, né? Se você tirar a verdade, o amor desgoverna, né? E é uma outra expressão também, que verdade sem amor é legalismo, amor sem verdade é ilusão. Então Paulo vai tratar essa relação. Mas a pergunta que eu quero deixar, e na verdade fazer a nós, será que alguém de nós aqui já chegou na maturidade? Será que nós chegaremos
plenamente à maturidade antes que o Senhor Jesus volte? O que os irmãos acham? Irmãos, eu tenho convicção de que não. Não é que não seja um alvo atingível, não. É porque a maturidade é termos o caráter de Cristo formado em nós. E isso vem pela contemplação. Só que a contemplação, ela durará eternamente. Segundo João 17:2, segundo Apocalipse 22. Então sim, nós passaremos de um estágio onde há sofrimento, dor, para um estágio onde não haverá mais essas coisas, porque o nosso corpo será glorificado. Mas irmãos, nós nunca atingiremos um nível do qual nós poderemos agir como Deus, porque o maduro é Ele é o perfeito, Ele é o bom. Só Ele pode tratar com os demais, e todos os demais estão nesse processo que Paulo vai chegar, até que todos cheguemos. Irmão, você pode ter certeza que esse até que, ele vai durar muitos e muitos anos na eternidade. Traz o sentido de que todos estamos numa jornada rumo a um relacionamento cada vez mais completo com o Senhor, que ainda é muito limitado hoje, por conta desse corpo que temos, por conta da carne, o nosso eu, o nosso ego, muito limitado. Haverá um momento que ele não estará mais conosco, mas ainda assim, irmãos, ainda que estejamos mais próximos do Senhor, literalmente, Ele sempre será Deus, e nós sempre seremos suas criações, sua criatura. Por que eu estou dizendo isso? Para que o Senhor nos livre sempre de acharmos que nós já estamos no 4º degrau, e o outro ainda está no 3º, o outro no 2º, o outro no 1º, e os outros nem subiram ainda. Porque esse é um princípio religioso que vem lá do Antigo Testamento, quando só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Alguns podiam entrar no santo lugar, alguns podiam ficar no átrio, e a grande maioria do lado de fora do tabernáculo. Esse é um princípio judaico, irmãos, que infelizmente foi trazido para nós no período, então, antes da reforma, 1000 anos, onde foi novamente centralizada essa realidade do poder centrado num homem, em alguns homens, em outros homens, e a maioria do lado de fora. Por que isso aconteceu? Porque a Bíblia foi tirada da mão das pessoas, literalmente. Mas nós tivemos isso recuperado, irmãos. Todos nós temos acesso ao Senhor. E isso em nada ofende e interfere no governo dele. Por meio de 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos, 10 vasos, não interessa. Não interessa. Interessa, irmãos, que todos nós estamos nesse processo rumo a termos o caráter de Cristo, até que Cristo seja formado plenamente em vós. Gálatas 4:19. Então, andemos em amor, preservemos a unidade, desfrutemos da diversidade, e esse então é o caminho para a maturidade. Amém? Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez nós te bendizemos, te agradecemos por tua palavra que o Senhor mesmo preservou até este dia para nós. Senhor, tantos ataques contra a tua voz, a tua palavra, o teu falar, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, quantos ataques, Senhor, ao teu testemunho. Mas nós te bendizemos, porque ainda hoje o teu Espírito testemunha de quem tu és e do que tu fez. E nós te agradecemos porque pudemos ter os nossos ouvidos e olhos abertos para ouvirmos e vermos quem tu és.
Obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos em teu precioso nome. Amém.